Fala pessoal, beleza? Sou o Eduardo Nogueira e hoje eu vim realizar uma demo do Datadog, né? Vamos explicar melhor o que é essa plataforma. Então, Datadog é uma plataforma SaaS, né, para monitoramento de infraestrutura, aplicações e logs, né? Então ela permite aí com que equipes detectem e possam resolver problemas aí de maneira mais rápida, otimizar o desempenho e segurança de seus sistemas, tudo bem? Então, o Datadog ele é bastante focado na quebra de silos que visam um ambiente mais colaborativo, né, interação mais entre equipes. Então, vamos lá. Aqui nós estamos aqui na página de dashboards e essa página aqui ela é uma página customizada, tá bom? Então, quando você vai aqui em dashboards, dashboard list, você tem uma lista de painéis. Então, tem diversos painéis aqui. Cada integração que eu vou falar logo após, né? Você recebe um painel aqui já pronto, né? É conhecido como out of the box. Então, você não precisa construir painéis. Então, uma vez que você fez uma integração, você já recebe seus dados prontos aqui e tá tudo show. Vamos lá. Aqui é nosso exemplar aqui, um e-commerce, né? Então aqui não só informações técnicas, nós temos informações de negócios aqui, KPI, então a gente consegue ver as métricas, né? Abandono de carrinho de compra, por exemplo, checkouts completos. Então, descendo um pouco mais, a gente já consegue, né, uma visão mais técnica, a gente já consegue ver referência a PM, requisições, quantidade de erros, o fluxo de requisição que nós estamos tendo no nosso sistema, o comportamento em geral. Temos dados da nossa infraestrutura, né, aqui a gente consegue ver aqui por zona de disponibilidade, onde estão cada host, né, hospedando a nossa aplicação, como está o tráfego de redes. E também a gente consegue ver os logs. Então, aqui, juntamente com esses logs, a gente consegue, né, ter um acompanhamento em tempo real do que está acontecendo. Embora isso, a gente pode colocar aqui, temos os testes sintéticos, que geralmente testes de API, teste de certificado, até mesmo simulação, né? Para ver como anda a performance, como sai o desempenho do nosso sistema. E aqui a gente consegue também monitorar o outbound, questão de network, para saber se o tráfego está ok, estamos com algum problema de interrupção ou não. Então, aqui, como dito, nós temos um dashboard customizado que conseguimos organizar, né, e agrupar todos os tipos de métricas possíveis, tanto do time de negócios quanto um time mais baixo nível, a nível de código, tá bom? E como eu disse aqui para vocês, referente a dashboards, agora eu vou falar sobre as integrações do Datadog. O que são as integrações? O Datadog hoje, o que ele suporta? Suporta mais de 700 integrações, incluindo os principais provedores clouds, como AWS, Azure, GCP. A gente pode colocar aí sistemas de segurança, a gente pode colocar todas as ferramentas, bancos de dados, né, de automações que nós temos hoje em dia no nosso cotidiano. O Datadog ele consegue integrar tranquilamente, autoguiado, tem uma documentação super clara, como por exemplo, dá um exemplo uma integração na AWS, você fez sua integração, a partir daí ele vai te trazer todos os recursos da AWS disponíveis e você consegue clicar e selecionar um recurso aí para fazer uma segunda integração. Vamos ver um que esteja disponível aqui para minha conta demo. Esse daqui, por exemplo, né? Quando você seleciona um recurso, ele vai te trazer um overview, né? Vai te trazer como realizar essa configuração, quais dados serão coletados, recursos que você já está monitorando depois de ter realizado essa integração e tem também um caminho para a documentação. Então, hoje o Datadog na questão de integração é uma ferramenta que consegue cobrir todos os âmbitos que nós temos no mercado. Como eu disse para vocês, eu falei sobre as integrações, que nós temos mais de 700, nós conseguimos abranger todos os tipos de ferramentas para integrações, e agora nós vamos para a área de infraestrutura, que eu vou mostrar como são listadas. Nossa parte de infraestrutura, uma vez que é realizada uma integração, nossos provedores clouds enviam tudo que nós temos, né, de recursos, né, em questão de provisionamento de máquina, Kubernetes, containers, etc e tal, tanto on-premise quanto o híbrido. E aqui nós conseguimos acumular uma lista, então nessa lista aqui sabemos tudo que nós temos por sistema operacional, como está o comportamento de CPU, recursos ativos, né? Então se você fizer um clique, você consegue ver, você consegue trazer informações, por exemplo, aqui a gente tem informação sobre esse agent, sobre esse host, e também uma informação mais detalhada, nós conseguimos vir no mapa host. O Datadog ele hoje oferece esse mapa host para uma visão big picture, que com o mapa de calor nós conseguimos acompanhar a sobrecarga de todas as nossas máquinas. Por exemplo, aqui um host, quanto mais escuro, mais sobrecarregado ele se encontra nesse momento. Tá? A gente consegue customizar cores e o mais importante, o Datadog ele trabalha muito com tags. Então as tags vai nos permitir criar filtros tanto para host, né, questão de infraestrutura, para logs, para APM. Então aqui, por exemplo, eu preciso ver separado por ambiente. O Datadog ele consegue
granularizar, ele separa e segrega tudo para nós. Então, como por exemplo, quando nós temos questão de containers, é muito container para a gente conseguir ver. E o Datadog, pensando nessa questão de granular todas as informações, né, deixa cada vez mais detalhado, mais fácil. Aqui, por exemplo, o usuário ele consegue segregar por app. Se não for suficiente, ele consegue, por exemplo, jogar container name. E assim ele vai segregando, vai granulando seu ambiente. Ele consegue ter uma busca mais precisa, consegue ter um monitoramento mais eficaz, ter informações em tempo reais, né, em tempo real de tudo que está acontecendo. Tá? Então, uma vez que você também aproximar, você consegue ter uma informação sobre esse container na qual você está monitorando, né? Tem informações aí referente a hardware, tem conteúdos, tags, onde ele está hospedado. Você consegue detalhamentos a mais. E como eu disse aqui, na questão de infraestrutura, nós temos a visão big picture, né? Sempre tratando com provisionamento, sempre tratando com separação por logs, filtros por logs, né? E a gente também consegue ter a por lista, como dito, e também vale lembrar que o Datadog ele possui uma barra lateral aqui, que ela é muito amigável. Então, a experiência do usuário é que, embora ele seja técnico ou não técnico, ele vai conseguir navegar, porque é bastante intuitivo, tá? Então, como eu já falei de infraestrutura, eu disse referente aos hosts, eu falei sobre como nós podemos segregar, né, fazer os filtros, né, numa imagem, uma forma big picture e também individualizado em formato de lista com mais detalhes, tá? E agora eu vou entrar na questão de APM, tá? Hoje o Datadog aqui com APM ele consegue nos oferecer esse serviço. Então, uma vez que o serviço for integrado, ele vai te trazer já pronto aqui, out of the box, todos esses gráficos. Eles só serão preenchidos, então você vai conseguir acompanhar a requisição, quantidade de erro, status. Você vai ver aqui, por exemplo, um gráfico diário, em qual etapa de uma requisição tá levando mais tempo. Você vai conseguir ver taxas de erros, fluxo de requisições, perdão. E também o Datadog ele vai te trazer algo mais detalhado como esse mapeamento. Então a gente consegue ter, uma vez que realizou uma integração com o Datadog, ele de pronto já te dá esse mapa de dependências entre aplicações. E Eduardo, por que o mapa de dependências ele tá verde, vermelho, cinza? Isso daqui são os monitores, né? Então quando a gente reconhece o monitor que está em alerta, a gente consegue clicar e ser direcionado diretamente aí para o serviço, né? E ver informações do que está ocorrendo. O mais importante é saber como funciona a comunicação de nossos serviços. Como, por exemplo, no Flow a gente vê a dependência e a comunicação de cada um. Então isso daí ajuda muitas vezes aí a gente que não conhece nosso próprio ambiente, que é muito comum no cotidiano. E o Datadog ele já nos traz isso daqui de pronto, né? Out of the box, vamos dizer. Sem precisar muitos esforços. Continuando em APM, a gente vem na área de traces, que é muito importante, que é conhecido como traces distribuídos, né? E aqui a gente consegue utilizar todas as abas, né? O filtro pode ser realizado tanto por uma barra de pesquisa como pelas laterais, pelas facetas. Então, nós conseguimos acumular todas as informações, todos os nossos serviços dentro de uma única aba e a gente consegue trabalhar a base de filtros, sem precisar utilizar query, sem nada. Então, aqui, por exemplo, eu quero ver meu web store, eu quero ver um trace, quero ver uma requisição aí com sucesso, eu pego aqui, ó, o shopping cart, vejo uma requisição, olha que bacana, consigo ver o tempo, a latência, a gente consegue ver, né, o link, a requisição onde foi ocorrida, os detalhes dela, das instâncias, você consegue ver a origem, o data center na qual está localizada, você consegue ver erros, né? Se teve algum erro nessa etapa, você consegue vir aqui em erros, ele vai te passar diretamente o local na qual surgiu o erro. Você também consegue ter visão de infraestrutura, o momento exato na qual essa requisição ocorreu, você consegue ver o tempo gasto, como aqui na lateral. É possível a gente ter uma visão individual de cada span, né? Por isso que quando fala traces distribuídos, nós contamos que é um span ou mais que forma todo esse trace, né? Todo esse trajeto. E a gente consegue ver também em formato de lista. Às vezes para um troubleshoot ou para algo mais detalhado, a gente consegue ir explorando e saber por cada biblioteca, ou melhor, né, a origem, né, da requisição HTTP, por onde passou, qual foi o método, tá? Onde ela chegou, se ocorreu um erro, por que ocorreu, em qual etapa que ocorreu. Então o Datadog ele consegue hoje fornecer todas essas informações extremamente detalhadas. Aqui, por exemplo, a gente consegue ter a visibilidade também de logs. Então,
quando a gente fala de observabilidade, o Datadog ele apresenta essa observabilidade. O que seria? Seria a junção dos três pilares, que é infraestrutura, trace e logs. E aqui nós podemos encontrar os três juntos. Então, aqui realmente falamos da propriedade da observabilidade propriamente dita. Como eu falei aqui de APM, eu falei do mapa de dependências, eu mostrei, né, como que é um serviço individual, e eu mostrei como que é um trace, como ele é formado e o que ele carrega dentro dele de informações que ele pode oferecer. Agora nós vamos prosseguir para os logs. Na questão de logs, né, por tudo ser tratado na ingestão, podemos realizar uma pesquisa rápida pelas facetas. Então, aqui tudo está indexado, a gente consegue ver, a gente consegue ter uma noção de volumetria de logs, né, de todo o serviço. Então, a questão de logs, como em APM nós centralizamos o Datadog, ele centraliza os logs, independente qual seja a fonte, independente qual seja o host, né, onde esteja hospedado, ele vai centralizar tudo em um único lugar. E sua análise é muito fácil, não precisa fazer query para buscar, é somente selecionar as facetas. Então aqui vamos selecionar um serviço Web Store, eu quero fazer uma investigação, quero olhar esse meu log, pô, que bacana, tem todas as informações. O log ele vai te trazer dados sobre a infraestrutura, onde está hospedado, qual linguagem, né, que ele foi gerado, e também você consegue configurar para trazer os traces junto na qual gerou esse log. Então uma investigação, um troubleshooting é extremamente facilitado, é bem prático e a gente consegue trabalhar aí com menos tempo. Como um plus, a gente pode dizer que o Datadog ele contempla também com uma inteligência artificial, que ela monitora, ela reconhece padrões de comportamentos, tanto em log quanto APM quanto em infraestrutura, né? E ele nos notifica caso alguma coisa esteja fora do padrão, como por exemplo, que nós temos aqui o nosso AI em logs, ele reconhece um padrão, pô, teve uma taxa de erro acima do limite, ou tal padrão de requisição aumentou, e ele vai sempre estar nos notificando, tanto aqui quanto em APM. Então, a gente pode contar com a inteligência artificial do Datadog para o monitoramento, ok? E como trabalhar com os logs? Os logs a gente consegue selecionar padrões, você consegue ver padrões, por exemplo, eu quero selecionar padrões por status do meu Web Store, para saber qual tipo de padrão que está gerando mais, o que eu estou mais recebendo. Então o Datadog ele te fornece, você consegue acessar e trabalhar em cima de cada padrão, você consegue excluí-lo. Precisar de gráfico, por exemplo, a gente consegue gerar gráfico em tempo real, a gente consegue exportar, ou então até mesmo a gente consegue emitir um relatório referente à quantidade de logs. O filtro aqui é à vontade, a gente consegue o Datadog ele é bem flexível para essa questão de colher métricas, então a gente consegue, com a base das métricas que temos dentro da nossa plataforma, a gente consegue filtrar, pode criar gráficos da maneira aí que for necessário e a gente consegue obter todos os dados importantes e necessários para o nosso dia a dia e também, como eu disse anteriormente, emitir um relatório bem detalhado. E o log, ele é ingerido em tempo real, então uma vez que ele está ingerindo, ele vai passar por aqui. Por exemplo, aqui está filtrando apenas o Web Store, mas a gente pode colocar logs em geral e vamos receber todos os logs aqui recebendo em nossa plataforma. Isso daqui é conhecido como Livetail. Que o Datadog é um grande diferencial, que o Datadog ele tem duas licenças. Uma é para ingestão de logs, como estamos vendo agora, e temos a outra para indexação, que seria o armazenamento, começando a partir de 3 dias. Tudo bem? E é isso, o Datadog, como eu disse, pela funcionalidade de dashboards, que a gente é bem flexível para criar e ter as visibilidades, aí ter uma clareza melhor de encontrar dados. Temos a questão de infraestrutura, como eu disse, do host map, host list, os filtros, questão de APM no mapa de dependências, individualidade em cada serviço que nós temos para uma investigação, para uma análise, a questão de logs, a questão de segurança, aqui para falar, hoje o Datadog ele atende os 4 Cs, né, de Cloud Native, então como por exemplo containers, né, code, então o Datadog ele consegue cobrir, hoje ele está nos oferecendo uma cobertura de segurança completa em APM, uma segurança em logs com CIEM e hoje com infraestrutura no CSM. No Cloud Security Monitoring. E realmente é extremamente bom, extremamente eficaz e nada melhor do que ter uma observabilidade junto com segurança unificada e uma única só ferramenta. E é isso aí.